Olá, turma! Vamos continuar nossa aula de hoje. Então, a gente vai passar agora para português. Abram lá o livro de vocês na página 32, onde a gente vai falar sobre o acento. Então, a gente vai ter três formas de acento: o agudo e o circunflexo. Além disso, a gente também vai ver lá o hífen, que é também um tipo de acento usado, né, no nosso português. Então, para que serve o acento? A gente vai ver aí três informações essenciais onde o acento faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, o acento ele vai servir para demonstrar qual é a sílaba mais forte. Então, a gente já viu esse conteúdo sobre sílaba mais forte. Quem não lembra é só voltar lá no nosso vídeo, certo? Falando sobre a sílaba tônica. O acento serve também para identificar o timbre da vogal. Então, o que seria esse timbre da vogal? Seria o acento agudo e o acento circunflexo. O agudo é um acento aberto e o circunflexo um acento fechado, um som fechado. Além disso, a gente também tem os acentos para identificar o sentido das palavras. Ora, como assim o sentido das palavras? Como essa palavra aí. Qual é, a gente está fazendo uma produção de texto, qual é o sentido dessa palavra? A gente está se referindo a essa palavra como vovô ou como vovó? Para a gente saber, a gente precisa utilizar o nosso acento. O acento agudo vai ser para vovó. E o acento circunflexo vai ser para o vovô. Então, você percebe aí, ó, que se a gente não utilizar esse acento, a gente não vai saber qual é a palavra, né? Então, a gente tem que sempre estar atento a essas informações para que a pessoa que vai ler o nosso texto, ou a nossa palavra, ou a nossa resposta de alguma atividade, a gente tem que estar atento para esses acentos, para que as pessoas possam entender aquilo que a gente quer transmitir. As pessoas têm que entender o que é que a gente quer falar, o que é que a gente está querendo se expressar através da nossa escrita. Então, só relembrando aí: vovó, acento agudo, e vovô, acento circunflexo. A gente percebe que o acento agudo ele é um som aberto, a, é, o, certo? Já o acento circunflexo ele é um som mais fechado, o, e, an, certo? Então, percebam que o som, a partir do momento que a gente coloca um desses acentos, o som ele varia para aberto ou fechado. Então, e em quais vogais a gente vai usar o acento agudo? Em todas as vogais, a gente pode encontrar palavras que tenham um acento agudo, né? Então, só relembrando, acento A, E, I, O, U. Então, um exemplo de uma palavra onde o acento está na vogal A, água. Um exemplo de uma vogal, de uma palavra que o acento está na vogal E, André. Índio, o acento está no I. Óculos, o acento está no O. E túnel, o acento está no U. Então, percebam que o acento agudo a gente pode usar com as 5 vogais. E em quais vogais nós usamos o acento circunflexo? Então, já o acento circunflexo, ele se limita apenas em 3 vogais. Então, acento circunflexo a gente só vai usar com a vogal A, E e O. Então, ficando A, E e O. Então, a gente vai ver aí, ó, lâmpada. Então, a gente vai ver que o A vai ficar lâmpada. A palavra bebê, a gente vai ver que a gente não vai ver bebê, a gente vai ler bebê. Então, acento para dentro, e não é, tá bom? E aí, a palavra
vovô. Então, a gente já tinha visto a palavra vovô, né? Então, ela volta aí nos dando um exemplo de uma palavra com o som fechado com a vogal O, que é o caso de vovô. Então, O e não vovó, o acento aberto, certo? O acento, nesse caso aí, vai ser fechado para o vovô. A gente vai ter também o hífen, certo? Então, o hífen é apenas um tracinho de união onde usamos para. Então, o hífen a gente usa para separar as palavras em sílaba. Então, um exemplo aí, ó, cavalo. Então, se a gente quer separar a palavra cavalo, né, a gente vai usar esse tracinho que é chamado de hífen. Então, ficou Lo. E o traçozinho separando, que é o caso do hífen. Ele serve também para ligar palavras compostas. Então, aí no exemplo, guarda-chuva. Então, são duas palavras, mas elas se unem através do hífen, certo? Tico-tico, guarda-sol e guarda-roupa. Então, vocês percebem que são palavras, né, diferentes, porém elas se juntam através do hífen para formar uma palavra composta. E aí a gente também tem o hífen para ligar o pronome ao verbo. Então a gente tem aí o verbo pedir e o verbo trazer, né? Então peço e traga. E os pronomes aí lhe e me. Então peço-lhe, traga-me, certo? Então, essa forma é uma forma mais culta para se escrever no nosso português, certo? Ao invés de a gente falar peça a ele, então ele já une esse peça a ele. Então, ele une aí como peço-lhe, traga-me, tá? As duas formas estão corretas, porém, essa é a forma mais culta, uma forma mais bonita para se escrever e se expressar. Então, falando sobre esses acentos e as formas de interpretar, né, as coisas, então é essencial para que a gente saiba interpretar o que a gente está lendo, para a gente entender o que está lendo. A gente vai ver aí, ó, que Deus nos deu a Bíblia para que a gente possa interpretar, para que a gente possa conhecer e entender aquilo que ele requer de nós. Então, coloquei um exemplo aí, ó. Moisés, vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você ensine ao povo. Êxodo 24, versículo 12. Então aí, ó, Deus está dando as leis, os mandamentos, né, dele, e através dos mandamentos, para que a gente possa entender aquilo que ele quer, a gente precisa também nos aperfeiçoar na nossa língua. A gente precisa melhorar tanto a nossa leitura quanto a nossa escrita. E aí, se não tiver os acentos bem colocados, a gente não vai entender aquilo que Deus quer. Imagine a gente lendo esse versículo, no início já começa com Moisés. Se não tiver o acento, a gente vai ler errado, né? A gente vai ler Moises, né? Ao invés de Moisés. Então, é por isso que é essencial que a gente tenha os acentos, eles sejam bem interpretados e reconhecidos por nós, para que a gente possa também conhecer a Deus da forma plena e completa, como ele nos revelou através da sua palavra. Tem outro versículo que eu coloquei aí também. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito pacto contigo e com Israel. Êxodo 34, versículo 27. Então, Deus pede para que Moisés escreva justamente todo o que está se passando diante do seu povo, né? Então, a gente sabe que os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés.
porém inspirado por Deus. Deus deu a capacidade a Moisés para que ele pudesse escrever, né, tudo o que estava sendo se passado pelo povo, né, e também toda a soberania de Deus sendo revelada ao seu povo, certo? Então é essencial que a gente possa a cada dia nos aperfeiçoar a nossa língua. E aí eu vou pedir para que vocês façam a atividade sobre os acentos, certo? Na página 32, vocês só vão fazer a atividade do acento, tá, gente? Apenas isso. E depois eu quero que vocês voltem, né, para a página 30, onde vai ter o texto lá das 12 princesas, parte 1. Vocês vão fazer a atividade conhecendo o texto, apenas essa atividade conhecendo o texto, tá, gente? Onde tem aprendendo um pouco mais, não precisa fazer. Então, faça essa atividade conhecendo o texto. Após vocês finalizarem essa atividade de leitura e interpretação do texto, eu peço que vocês voltem no texto e comece a circular as palavras encontradas por vocês aí no texto que tenham um desses acentos ou os 3 acentos. Então, as palavras que tiverem acento, vocês vão lá circular, tá certo? Seja o acento agudo, circunflexo ou até mesmo o hífen, tá bom? Então, peço que vocês façam isso. Então, a aula se encerra por aqui. Bons estudos. Qualquer coisa, me procurem.